Se você não veio domingo passado, procura assistir lá no nosso canal do YouTube, para você ficar por dentro de tudo que a gente... Talvez algumas coisas hoje você não compreenda. Eu acho que não, vai dar para compreender tudo. Mas quando você entrar no canal e assistir do domingo passado, você vai compreender mais ainda. Então faz isso durante a semana. E nós falamos aqui no domingo passado, só para você que está chegando hoje aqui com a gente, que o exílio, ele é um momento onde o povo de Deus foi levado da sua terra, de Jerusalém, para o exílio babilônico. E nós estamos fazendo uma comparação desse exílio histórico da Bíblia com o exílio que acontece na nossa história. É um momento onde nós somos retirados da nossa vida normal. Onde alguma coisa acontece, um problema, o Ivan, por exemplo, estava aí vivendo sua vida normal e de repente a neta aspira o leite, muda tudo. E ele está vivendo um exílio agora. Dei o exemplo no domingo passado do Kert, que estava lá em Goiânia trabalhando e de repente um câncer. Sai, você é roubado, você é retirado da sua vida normal. E você passa a enfrentar uma situação difícil, uma dificuldade, uma luta. Às vezes um desemprego, um problema de saúde, uma separação e tantas coisas, né, meus irmãos? Não precisamos dar nome para esses problemas, porque nós conhecemos eles muito bem. E você sabe qual é o seu. Você sabe qual é, muitas vezes, os exílios que você passou na sua vida, na sua história. E nós falamos do quanto, naquele texto de Isaías, o texto que diz que os seus muros estão diante de mim. Os muros que foram destruídos. Algumas pessoas partilharam comigo essa semana, dizendo como isso foi forte, saber que os nossos muros destruídos estão diante do Senhor. Que Deus não está indiferente ao exílio que nós passamos na nossa vida. E que os nossos muros derrubados, as ruínas dos nossos muros, Deus está com esses muros diante dele. Ele não está indiferente. O texto de Isaías 49, aquele texto que diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, eu não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de ti. Isso foi domingo passado. Estou lembrando para a gente pegar o fio da meada. E a gente hoje vai entrar para uma reflexão, sabe de quê? Qual é a causa de estarmos no nosso exílio? Porque sabe que essa é uma das primeiras perguntas que a gente faz quando a peia se prolonga na vida da gente. A gente diz, Deus, por quê? Qual o motivo? A gente olha para Deus e pergunta, Deus, qual a causa de eu estar neste exílio? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que essa luta veio e está me arrancando da minha própria terra, da minha própria casa? Por quê? Por quê? E o povo fez essa pergunta. O povo estava lá no exílio e perguntando, por quê? Por que a gente está aqui no exílio babilônico, longe da nossa casa? Por quê? E eles se perguntaram, será que Deus não existe? Nós nos perguntamos. Existe Deus mesmo? Faz diferença orar? Faz diferença pedir? Será que o inimigo é mais forte? Porque, poxa, parece que a luta é mais forte que Deus. Porque a luta vem e me atinge. Deve ser mais forte que Deus. Será que eu não sou de Deus? Percebe a pergunta? Estou enfrentando isso porque eu não sou de Deus. E às vezes as pessoas vão questionando e vão falando e vão dizendo que se você é filho do rei, você não está passando por dificuldade. Deus está fazendo isso comigo? Ou não tem nada a ver com Deus? Deus está fazendo isso comigo? E vem uma outra pergunta. Será que o problema sou eu? Será que o problema sou eu? Será que o problema deste exílio, a causa de eu estar neste exílio, sou eu? E eu queria que você pensasse nisso. Se o motivo de você estar passando por esse exílio não é você mesmo. A gente tem dificuldade, é a última coisa que a gente pensa. A gente culpa Deus, a gente culpa as pessoas que estão ao nosso redor, a gente culpa todo mundo. A gente vai apontando e vai encontrando justificativas fora de nós mesmos para estarmos enfrentando o que nós estamos enfrentando. Mas a minha pergunta é, será que o problema sou eu?
Será que o problema sou eu? E aí, eu queria dizer uma frase para você agora, bem filosófica. Eu espero que você entenda. Às vezes os problemas estão acontecendo muito na vida da gente por isso. A gente muda de emprego, continua o problema. A gente muda de cidade, continua o problema. A gente termina um casamento, casa de novo, continua o problema. A gente resolve não ficar mais com esse filho, sai para lá, vou ficar com o outro agora, continua o problema. E aí eu vou na frase bem filosófica. Para onde você for, ali você estará. Percebe? Captaram? Não adianta mudar às vezes, porque quando o problema... Oh, o cachorrinho. Seja bem-vindo, meu filho. Deus te abençoe. Pronto. Algum diácono, por favor. Tem diácono não, né? Pronto, aí, uma cuidadora de cães, de cachorrinhos, que ama cachorrinho. Para onde você for, ali você estará. E aí, se você é o problema, não adianta mudar. Não adianta correr para outro canto. Porque para onde você for, você vai estar lá. Você muda de emprego, ou um emprego novo, mas você está lá. Às vezes a gente vive numa realidade, está com problema, dá problema com todo mundo, briga com todo mundo. Será que o problema é todo mundo? Ou será que o problema é você? Olhe para a sua história. Eu digo para vocês, foi isso que o povo de Deus fez no exílio. Porque quando eles chegaram no exílio, eles disseram assim, por que nós estamos aqui? Não é possível, tem que ter uma explicação. Será que Deus é mais forte ou é mais fraco que os outros deuses e por isso a gente está aqui, fomos derrotados? Os nossos inimigos nos superam? Será que é isso? Sabe o que eles fazem, meus irmãos? Se você pegar a Bíblia e pegar o livro de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, pegar isso aqui da Bíblia, foi escrito no exílio. Esses textos é chamado uma obra historiográfica deuteronomística, esquece isso. Isso foi escrito no exílio. A história de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, é o povo no exílio se perguntando, por que estamos aqui? E eles estão respondendo essa história, essa pergunta, escrevendo a sua própria história. E eles escrevem a sua própria história, por isso que eles estão no exílio falando de uma época do passado. Eles estão no exílio falando de Josué, de Juízes, falando de Samuel, falando de Saul, falando de Davi, falando de Salomão, falando de Roboão, falando do passado. Mas eles estão ali querendo entender como que, sendo povo de Deus, estão passando por aquela dificuldade tão grande. Eles estão no exílio, em busca de uma explicação. E eles escrevem esses livros dentro do exílio para explicar, para tentar entender por que nós estamos passando por esse exílio. E a resposta é, se você ler esses livros, você vai entender que a resposta é, foi Deus quem levou para o exílio. E isso é cruel. Eles chegaram à conclusão de que eles estavam no exílio porque Deus tinha levado eles para lá. Deus tinha levado. Deus tinha derrubado aqueles muros. Deus tinha feito Babilônia, com Nabucodonosor, descer do norte e destruir Jerusalém. Deus tinha mandado. Primeira conclusão que eles chegam. E a gente tem dificuldade de entender isso. E a segunda conclusão que eles chegam é que Deus fez isso por causa dos nossos pecados. Eu não avisei domingo passado, mas hoje era um dia para você faltar. Hoje era um dia para você dizer assim, hoje eu não vou não. Mas você está aqui. E Deus quer mexer com você hoje.
Porque talvez a dificuldade que você está vivendo na sua vida, foi Deus que levou você a passar. E Ele tem um propósito com isso. Tem coisa que Ele quer tratar. Tem coisa que Ele quer resolver. E se a gente ficar, por quê? E Deus, e não sei o quê, e o outro, e o meu patrão, e o meu país, e o meu Brasil, e os políticos, a gente não cresce. E aí o exílio perde propósito. Porque o propósito do exílio é fazer crescer. Vamos ver isso aqui de uma forma... Eu queria ler um texto difícil. 2 Reis 24, versículo 3 e 4. Diz o seguinte: isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu. Inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não o quis perdoar. Difícil, né, irmãos, esse texto? É difícil a gente imaginar, porque às vezes na nossa compreensão de um Deus de amor, nós não conseguimos imaginar Deus agindo com juízo na vida da gente. Mas Deus é justo juiz. E a sua misericórdia não descola da sua justiça. E tem hora que Deus está agindo com justiça, e está agindo, pesando sua mão, porque Ele tem um propósito com isso. Jeremias 1,15, ele diz o seguinte: estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor, cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém, virão contra todas as muralhas que as cercam e contra todas as cidades de Judá. Mas essa história não é a história de um Deus derrotado. Ela é a história de um povo que escreve essa história assumindo as suas consequências. É o povo que está lá no exílio dizendo: nós estamos aqui porque nós pecamos. Nós estamos aqui porque nós desobedecemos ao nosso Deus. Nós passamos a adorar outros deuses e estamos colhendo as consequências das nossas escolhas. Você faz um bocado de besteira na sua vida, aí Deus te perdoa. Isso significa que as consequências de todas as besteiras que você fez foram apagadas? A consequência prática foi apagada? Muitas vezes não, meus irmãos. Muitas vezes não. Continuamos com a consequência das nossas decisões erradas, equivocadas. E aí vem um tabu. Deus pode gerar dor? Se Deus é amor, Deus pode gerar dor? Sim, Deus pode gerar dor. E quando Deus gera a dor não é uma sentença, ela é uma obra de Deus na vida da gente e ela tem um propósito. Deus pode agir na nossa vida gerando dor. Deus já agiu assim na minha vida, gerando dor. E através da dor, Deus nos ensina muitas coisas. O que seria de nós, como seres humanos, sem a dor? Nós nos machucaríamos todos. Porque sem sentir nada, nos morderíamos, não teríamos proteção. A dor é um mecanismo de proteção. A dor, ela é um sinalizador. A dor é uma forma de dizer por aí, não vai dar certo. A dor é uma forma de dizer, isso não vai bem. A dor é uma forma de dizer, volta os teus olhos para mim. Se arrepende dos teus pecados. Em Isaías 54:16, Isaías diz, e todos esses profetas são exílicos. Ele diz: vejam, eu sou quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. O ferreiro é aquele que pega a vida da gente, que sopra o fogo para aquecer e depois coloca esta ferramenta no fogo para o seu próprio fim. Quando Deus coloca a gente como ferreiro no fogo, Ele está trabalhando a vida da gente, para restaurar coisas na vida da gente. A Bíblia diz que nós somos meio que purificados no fogo, para que toda a impureza vá embora, que possamos ficar a excelência do caráter de Cristo, da ação de Deus na vida da gente. E Ele ainda diz: eu fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Eu tenho falado muito em aconselhamento,
e dito: meus irmãos, Deus opera no meio do caos. E muitas vezes o caos precisa ser instalado para que a partir do caos Deus traga os seus frutos. Eu sou como o ferreiro que sopra o fogo e coloca o instrumento para o seu próprio fim. Eu fui que criei o destruidor para gerar o caos. Porque o caos, ele revela muita coisa na vida da gente. A imaginar: Deus, mas por que Deus ia colocar o caos na minha vida? Por que Deus ia deixar o caos acontecer na minha história? Por que Deus ia deixar um câncer me atingir? Por que Deus ia deixar uma pessoa que eu amo ser perdida? Por que Deus ia deixar eu perder o emprego e ficar numa situação difícil? Por que Deus ia deixar eu de repente me separar e acabar com a minha família? Por que Deus ia deixar? Por que Deus ia deixar? Porque Deus te ama. É fácil isso? Não é fácil. A gente às vezes tem uma perspectiva de um filho mimado, que não aceita o açoite do pai, porque recebe o açoite do pai como falta de amor. Mas o açoite do pai, e eu uso açoite no sentido figurado, o açoite do pai é manifestação do amor do pai. Mas quando nós estamos numa condição de mimo, não aceitamos que venha nenhum açoite, porque já achamos que Deus então não é bom, que Deus então não me ama, que se Deus me amasse, era algodão doce todo dia. E tem hora que Deus deixa a gente pegar nos espinhos. Tem dia que Deus dá algodão doce para a gente, tem dia que Ele dá um cacto para a gente segurar na nossa estrada e vai trabalhando na vida da gente. Eu queria ler com vocês Hebreus 12. Vocês já sabiam que eu ia para esse texto. Hebreus 12 diz o seguinte: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe. Olha o que ele diz: não se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Eu queria dar uma pausa aqui, nesse versículo. A gente, quando é pequeno, que a gente está recebendo disciplina dos nossos pais, a gente não gosta, a gente se magoa, a gente se machuca. Mas quando chega lá na frente, eu já vi muita gente dizendo que agradece ao pai ou à mãe por aquelas disciplinas, por aqueles castigos, por aquelas repreensões, por aqueles carões. Sabe o que é um carão, irmão? Você sabe o que é um carão? Sabe o que é um carão? Se você não sabe, eu posso lhe apresentar meu pai. Meu pai dá um carão como ninguém nessa terra. Isso me formou. Isso me formou. Eu preferia levar uma surra do que um carão dele. Isso não foi desamor. A gente acha que amor é ficar... Aí o filho faz a coisa errada e a pessoa diz: ô meu filho, meu lindo, vem cá, vem orelhudozinho. Não faça isso não. Deus não é abestado não, meus irmãos. Deus, quando pega a vida da gente para poder puxar nossas orelhas, Ele sabe fazer isso. Ele é Pai justo, perfeito. E se nós nos submetíamos à disciplina dos nossos pais, que nos corrigiam como bem queriam e errando muitas vezes, porque tem muito pai que vai corrigir e erra, extrapola, exagera. Deus não erra. Deus não vai exagerar. Você pode achar que Ele está exagerando, mas Ele não está exagerando não, Ele está na medida certa. Porque Ele sabe que você é difícil, que se não for um negócio pesado você não entende.
E para cada filho tem um carão diferente. O carão comigo tinha que ser mais forte. Com meu irmão mais novo já tinha que ser devagar, porque se desse um carão muito pesado, ele chorava muito tempo. E Deus sabe quem é você. Quanto pior você for, maior vai ser o carão. Quanto mais cabeça dura você for, maior vai ser o carão. E Deus é Pai perfeito. Ele diz: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Deus nos disciplina sim. E permite com que o caos se estabeleça, para que Ele possa trabalhar na vida da gente. E meus irmãos, uma coisa que eu tenho dito e falei aqui na época da travessia: o tanto de tempo que você vai passar no deserto depende do tanto de tempo que você precisa para entender o que Deus quer mostrar para você. O povo passou 70 anos no exílio, mas se tivesse entendido, não precisava passar tanto tempo. Tiveram que passar anos e anos escrevendo esses livros todos, para entender o que tinha acontecido. Talvez esse povo nem precisasse ter ido para o exílio, se tivesse compreendido. Porque Deus não tem prazer em disciplinar seus filhos, mas Deus faz isso para o nosso próprio bem. E se temos passado por lutas, precisamos fazer esta pergunta: o que eu preciso e posso aprender com essa luta? O que esse caos vem para me ensinar? Quais são as lições que eu tenho para aprender diante do caos instalado na minha vida? Nem todo sofrimento é disciplina do Senhor. Nem todo sofrimento. Mas todo sofrimento pode ser, sim, uma oportunidade de melhorar. E existem sofrimentos que são diretamente disciplinas de Deus. E essa disciplina não está desassociada do seu amor. Ela está colada no seu amor. Ela tem a ver com o seu amor. Ela é fruto do seu amor. É preciso olhar para dentro, irmãos. Para dentro. Eu queria ler um texto. Esses textos são tão fortes que se a gente só lesse esses textos e fosse embora, dava certo. Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias. E ele diz o seguinte, a partir do versículo 29. Ponha o seu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Jeremias está escrevendo para o povo que está no exílio. E está dizendo, ponha o rosto no pó. E talvez ainda há esperança. Humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Aquele que se humilhar será exaltado, aquele que se exaltar será humilhado. Põe a boca no pó, seu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem oferir e engula a desonra. Muitas vezes somos envergonhados nas situações que Deus nos permite viver. Mas este envergonhamento, ele tem propósito. Essa desonra, ela tem propósito. Porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, ele mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Eu queria ler de novo. Pois não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Versículo 34, ele continua. Esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra. Preste atenção que aqui ele está falando do povo. Esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra. Negar a alguém os seus direitos. Enfrentando o Altíssimo. Impedir que alguém tenha o acesso à justiça. Ele dá um ponto e uma vírgula e pergunta. Não veria o Senhor tais coisas? O que ele está dizendo para o povo? Vocês estão oprimindo o semelhante. Vocês estão tendo injustiça e negando justiça ao teu próximo. Não pesaria Deus a sua mão
Estaria Deus indiferente a esta injustiça? Versículo 37. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver o decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto a desgraça como as bênçãos? Da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças quanto as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Todas as vezes que eu levei um carão e uma palmada, todas não, menos uma, eu merecia aquilo ali. Eu merecia. Só uma vez que não teve nada a ver. Mas o resto tudinho, eu merecia. E aí a pergunta que ele faz aqui é: como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? E Deus, como Pai, Ele corrige. Ele está escrevendo para o povo no exílio, está levando o povo à consciência disso. E aí ele vai no 40 e é o desafio seu essa semana. Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos. Meu irmão, você está no exílio. É certo que Deus quer tirar você dessa. Mas antes de tirar você dessa, tem coisas que Deus quer te mostrar. Existem coisas do seu coração que Deus quer tratar. E o desafio é que você faça um exame de você mesmo e submeta a Deus os seus caminhos. Depois, volte ao Senhor. É dizer, vai para ali. E depois você volta. Depois você volta. Castro, com cuidado, viu, Castro? Depois você volta. Examine. Eu fiz uma viagem essa semana e na volta eu comprei esse caderninho. E eu sentei 3 horas de voo. Foi uma viagem muito rica para mim, muito importante na minha vida. E eu voltei escrevendo um bocado de coisa. Está aqui, ó, de lápis, ó. Ninguém pode ler não, é segredo. Mas eu queria que você essa semana sentasse num lugar, examinasse sua própria vida. Que você submetesse à prova os seus caminhos. Eu coloquei aqui quais são as coisas que estão fora do eixo na minha vida. Quais são as coisas que estão me tirando alegria. Então aqui, coloquei aqui quais são as coisas que estão tirando minha força. Eu coloquei aqui quais são coisas que estão me colocando muitas vezes no exílio. Interrompendo a minha vida normal. Você precisa sentar, olhar para Deus e dizer, Deus, me mostra. Eu quero me examinar. Eu quero ver em mim. Para de olhar para quem está do lado. Para de olhar. Eu quero ver em mim o que é que tem de errado. O que é que eu tenho para aprender. Porque se esse caos está sendo gerado na minha história, existem coisas que eu preciso trabalhar na minha vida. E o povo aprendeu isso muito bem. Muito bem. Aprendeu isso muito bem. Examine o seu caminho. Coloque ele à prova. Você está preparado para isso? Agora, meus irmãos, Deus diz coisas para a gente. Talvez Ele diga coisas para você que você não vai gostar. Talvez você não esteja gostando dessa pregação. Você diz, pensei que o pastor ia ajudar a gente no exílio. Ele está cravando, botando a pedra em cima. Mas é porque enquanto você não entender isso, o exílio ele não vai cumprir o propósito. Então você precisa sim se retirar, examinar a sua história, o seu caminho. Escreve quais foram as coisas que você fez, quais foram as besteiras que você fez. E no final, coloca o teu rosto em pó. Coloca a boca no chão. Se humilha diante de Deus. Reconhece quais são as divindades que você estabeleceu na sua história. Quais foram as besteiras que você fez. Que fazem com que você enfrente lutas e lutas o tempo todo na tua história. E se você precisa de cura, meu irmão, Deus vai te curar.
Se você precisa de perdão, Ele vai te perdoar. Se você precisa de restauração, Ele vai te restaurar. Mas você precisa colocar a sua boca no pó. Examinar com sinceridade, colocar o seu coração em cima da mesa. E dizer, Deus me mostra. Talvez você saia quebrado desse encontro com Deus. Pega o seu caderninho e escreve. Vai para um lugar, como o Felipe falou hoje de manhã, vai para um monte, vai para a praia, vai para ler um livro, vai para o shopping. Não compra nada não, já a perra está grande, se você for sair comprando. Vai para o shopping, senta lá no meio da multidão e diz, Deus fala comigo. Eu estava passando por um momento muito difícil, uns 2 meses atrás. E eu fui para o Morro Branco, e lá fui para a praia, subi numa dunazinha que tinha lá. Não tem nada a ver com subir no monte que é mais perto de Deus, não. E fiquei olhando para o mar. Eu fiz muitas perguntas para Deus e pedi que Ele me mostrasse muita coisa sobre mim mesmo. Meus irmãos, Deus mostra. Deus mostra. Ele está me mostrando. Ele mostrou muito essa semana. E eu voltei anotando todas as coisas que Ele estava me mostrando. Onde é que eu me saboto? Onde é que eu me perco? Onde é que eu me destruo? Percebe? Por que você acha que você não tem defeito? Por que você acha que o exílio na tua vida não tem nada a ver com teus defeitos? Humilhe-se. Não é diante de ninguém aqui não. É diante de Deus. Coloca o teu rosto no pó. Que talvez ainda haja esperança. E eu digo para você, há esperança. Queria ler o último texto. Nelson, pode apagar a luz. Isaías 51:3 diz, com certeza, o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Amém, irmãos? Seremos como o jardim do Senhor. O Senhor consolará, olhará com compaixão para todas as ruínas do teu coração. E você será como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados na sua vida. Ações de graças e som de canções. De um coração que soube se prostrar, soube se humilhar. E depois encontrou motivo para agradecer. Encontrou motivo para crescer. E para entender coisas que Deus tem para te mostrar. Se Deus está te colocando no fogo, é para forjar você, para fazer você para o propósito que Ele tem na tua vida. Se Deus está te disciplinando, irmão, é porque Ele te ama. É porque Ele te ama. Se Deus está disciplinando você, é porque Ele ama você.